noite, queridos irmãos. Boa noite. É uma satisfação imensa estarmos aqui mais uma vez, junto dos nossos irmãos, para estudarmos um pouquinho do Evangelho. A nossa querida irmã Cris acabou de ler justamente o capítulo que nós vamos trabalhar em cima. Quando o fariseu faz a pergunta a Jesus, né, para o tentar, acreditando que Jesus não sabia da perpicácia deles para com Jesus. E eles tinham sempre uma grande vontade de que Jesus realmente se contradissesse. Então, o que acontece? Acontece que nós começamos dizendo o primeiro e o mais importante mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Irmãos, aqui nós estamos percebendo a grande dificuldade de Jesus no meio daqueles irmãos que não acreditavam que ele era o Messias. E ele, para realmente dar a sua mensagem, ele já tinha a sua humildade, mas tornou-se mais humilde ainda para trazer o seu recado, para trazer a humanidade. Então, hoje nós vamos trabalhar o tema Sem amor eu nada seria. E este tema, meus irmãos, é um tema tão lindo que nós sabemos que tem uma música, né, de Renato Russo, cantada por Legião Urbana, onde que ele fala, né, sem amor eu nada seria. E fala também, depois, que mesmo que falasse as línguas, se não tiver amor, nada disso me valeria. E nós vamos falar de amor. Existe coisa melhor depois da renovação que nós tivemos agora no domingo, com o retorno de Jesus à vida física, que não é o mais importante, mas o retorno de Jesus a nos trazer a sua mensagem de amor, de esclarecimento, de renovação. E hoje nós falarmos de amor. Então, o amor verdadeiro, ele não mede esforços. O amor verdadeiro, ele ultrapassa qualquer barreira. Então, quando o nosso querido irmão coloca que nessa narração do Evangelho, ama o teu próximo, ama Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, nós já paramos para pensar o que é amarmos o nosso próximo. Será que nós já sabemos amar o nosso próximo? É tão difícil, né? E é interessante porque de vez em quando a gente é testado, não é isso? A gente é testado para ver, tu ama, tu diz que tu ama? Então vamos ver se tu ama de fato. Nós somos testados, irmãos. E aí é o nosso testemunho na hora do que nós somos testados e quantas vezes que nós rodamos nessa prova. Sabe por quê? Porque nós ainda não somos desprendidos e não somos humildes. Como é que nós vamos amar de verdade? E é interessante porque nós vamos percebendo quantos 1000 anos antes Moisés trouxe esse mandamento. O primeiro mandamento que Moisés nos trouxe. E aí Jesus veio ressaltar a importância deste mandamento. E nós até então, quantas vezes nós tivemos a oportunidade e a possibilidade e negamos Jesus. Por quê? Porque não aprendemos o que é o amor. O amor, nós acreditamos, nós aqui ainda, que ele é uma coisa exclusiva de um homem por uma mulher, de 2 homens, de duas mulheres, seja lá o que for, né? Mas parece que é muito restrito isso aí. O que é mais importante? É nós amarmos uma pessoa que nos ama também?
Qual é a diferença que vai fazer? Agora, nós amarmos a quem não nos ama. E quando é que eu vou provar que eu amo quem não me ama? É na hora que este ser necessita de mim. Na hora que eu preciso dar o meu testemunho ali, e eu vou lá e faço. Falou de mim? Grande coisa, o problema foi dele, que gastou a saliva para falar de mim, não é assim? Se me escorraçou, não tem problema. Ele é que vai levar esse fardo pesado e não eu, não é assim? Então, problema todos nós temos. Dificuldade de relacionamento todos nós temos. É ou não é? Mas como eu estou me posicionando diante dessas dificuldades? Aí é que está a diferença. Eu não encontrava o relógio e o relógio mudou de posição, né? Ah, sim, ali está ele, para mim saber quanto tempo eu tenho, né? Então, meus queridos, nós percebemos aí o quanto nós precisamos estar alerta, igual o escoteiro, não é assim? Alerta. Por quê? Porque vem e passam à nossa volta, na nossa frente, atrás de nós, criaturas necessitadas. E como é que nós agimos? Eu achei lindo quando o De Luca, ele coloca e ele nos fala numa linguagem assim, muito acessível, quando ele diz para mim olhar para os lados, para mim olhar para frente, para mim ver quem é que está neste momento necessitando. Se tem alguém necessitado, ou se eu sou o mais necessitado. Quantas vezes somos nós os mais necessitados? E a gente ainda acha que o meu irmão, que é pobre, que não tem o que comer, é mais necessitado. Às vezes ele é uma alma tão linda que tudo isso faz com que ele passe assim, ó, confiando no dia de amanhã. E eu, se não tiver a carne que eu gosto de comer, porque ela é macia, porque ela é isso, porque ela é aquilo, por favor, eu já acho que é o fim do mundo. Não sei fazer a substituição. Mas o meu irmão está passando fome. E sabe quantos milhões estão passando fome? E o De Luca diz, não é falta de comida, não. Sabe o que é? Falta de amor. Falta de amor. Porque na nossa casa, quanto desperdício se faz? Quanto desperdício se faz? Quanta coisa que a gente põe fora e que se estivesse ali, ó, acondicionadinho, direitinho, quando alguém passasse e a gente entregasse. Pode ser até congelado, mas amanhã ele tem o de comer. É só deixar descongelar, ele tem o de comer. E como é que nós trabalhamos isso? Não! A gente ainda tem a pecha de dizer, não, é vagabundo. Irmãos, nós não sabemos o que vai no fundo da alma de ninguém. E outra coisa, que nós não sabemos amanhã se nós não vamos vir naquelas condições. Se nós acreditamos na reencarnação, nós poderemos vir igual ou pior. Por quê? Para nós sentirmos na pele o que é sentir fome, o que é sentir frio, o que é sentir dor, o que é sentir desamor. A gente não sabe. Sabe por quê? Porque sempre tem alguém que estende a mão para nós. Façamos igual. Por mais pobre que sejamos, sempre há algo a doar para alguém. Sempre nós podemos fazer o bem para alguém. Basta que sejamos neste momento atentos para a realidade que está à nossa volta. Imaginemos nós, se nós estivéssemos na situação de muitos irmãos nossos. E eu achei muito interessante agora, por causa da Páscoa, foi superada as vendas de Páscoa, etc, etc. Né? Que legal, né? O comerciante está feliz da vida. Mas quantas pessoas... Fiquei muito feliz quando o irmão colocou no grupo que eles conseguiram arrecadar 30 ranchinhos para levar para essas famílias necessitadas. Exatamente isso, meus irmãos. Semana passada,
Ainda os irmãos lá na sociedade, na nossa casa lá, ainda estavam dizendo que estava faltando isso, aquilo, aquele outro, aquele outro. Então, justamente por quê? Porque as outras coisas eles tinham. Então, aquilo estava necessitando para completar os ranchos. Vamos fazer a nossa parte. E não vai nos fazer falta, muito pelo contrário. Quando a gente alcança com uma mão, que a outra não veja, de preferência, é darmos para que só nós saibamos o que a gente deu. Não precisamos fazer alarde. Essa é a melhor atitude. Esta é a verdadeira caridade. E é a caridade que Cristo nos ensinou. E não existe outro caminho para alcançarmos a angelitude a não ser através da caridade. Vai demorar para chegar lá? Não importa. O que importa é que nós vamos chegar. Né? É isso aí. E é a nossa oportunidade, o nosso momento. Então, meus irmãos, basicamente, a única virtude capaz de realizar o divino em nós é o amor. Não existe outro. E foi o que Jesus fez. Neste momento que ele preferiu entregar-se e morrer na cruz, ele estava mostrando para nós o que é o verdadeiro amor. O padrão de amor. A virtude maior que ele nos trouxe. Vejamos nós, na nossa pequenez, meus irmãos, nós, 2000 anos, nós não entendemos ainda o recado de Jesus. Então, assim, quando a gente está com dor de barriga, a gente pede para Jesus, pede para Deus, não é assim? Mas é só uma dor de barriga. Mas a gente lembra de pedir. Mas quando nós estamos gozando de saúde, quando nós estamos bem financeiramente, quantas vezes que nós nos esquecemos de agradecer à noite pelo dia maravilhoso que a gente teve, pelo alimento em nossa mesa, pela cobertura que nós temos, pelo cobertorzinho que nos agasalha, que agora a gente já está começando a procurar uma cobertinha. E quantos irmãos nossos que não têm isso para lhes ajudar. Então, neste momento, a gente vê o quanto nós somos ricos. Somos ricos, irmãos. Mas o que está nos faltando? Trabalharmos a virtude do amor em nossos corações e em nossas atitudes. Que isso sim vai fazer a diferença. Então, meus irmãos, o nível mais avançado do amor, nós vamos desenvolver este através das nossas amizades, não é assim? Nós vamos desenvolvendo através das nossas amizades, que depois a gente já não diz assim, ó, o meu círculo de amigos é muito pequeno. Nós vamos perceber que o nosso círculo de amigos, ele vai crescendo de tal forma que a gente já nem sabe mais de onde são os meus amigos. Então a gente recebe telefonema, a gente recebe mensagem, é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, e que nós muitas vezes não nos damos conta. Por quê? Por causa do nosso egoísmo. O amor que Deus tem por nós já paramos para pensar? Irmãos, e é uma coisa muito linda quando nós observamos assim, ó, a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos reencarnados aqui. Vocês já pararam para pensar? A oportunidade. Olha aqui, eu venho com uma família, não é assim? Venho com uma família. A minha família, às vezes, não é aquela coisa maravilhosa, não é assim? Nem sempre é. Às vezes, a gente tem principalmente um casal que não são assim muito afim um com o outro, mas vamos nos tornar afins um com o outro. Porque nós escolhemos um ao outro. Então, nós precisamos trabalhar para tornarmos-nos afins. Nós precisamos ter essa afinidade. Aí nós vamos ter os nossos filhos não vão se queixar, que é uma coisa muito importante. Meu pai e minha mãe, não dá nem para falar com eles. A gente escuta muito isso. Principalmente a gente que eu trabalhei 35 anos diretamente com jovem. Então, os jovens se queixaram, lá em casa não tem diálogo. Lá é monólogo, o pai manda ou a mãe manda e o outro baixa a cabeça e acabou. Não, tem que ser diálogo. Senão os filhos ficam tudo frustrados
E depois ou não querem casar, ou casam com o primeiro que aparece, nem sabe. Porque lá em casa é assim, eu também, já vou assim. Eles já estão casando pensando em divorciar. Não é? Quantas. Eu escutei, imaginem, nós todos aqui, quantos de vocês não escutaram? Mas casamento não é brincadeira, não é assim? Casamento não é uma coisa que nós vamos na esquina e se dissolve. Meu marido brincava e dizia bem assim, olha, casar não é tão fácil, mas divorciar dá trabalho e, ó, custa caro. Não é verdade? Custa caro para divorciar. Então vamos escolher a pessoa que a gente sabe que mesmo que não seja aquele mar de rosa todos os dias, mas é alguém que eu quero conviver, eu quero envelhecer do lado, se Deus permitir, né? Isso que é importante. Como isso é importante? Não, porque ninguém vai ficar bonitinho, elegantíssimo, nem o homem nem a mulher. Pode trocar por 10, uma hora todas vão envelhecer. E os homens também, não é verdade? Os homens também vão envelhecer. Não é só a mulher que envelhece, não. Olha aqui, ó, se nós pudéssemos olhar aqui e conversar com um por um, quantos senhores, quantas senhoras que tem aqui e que tem o vigor, mesmo estando com uma certa idade, tem vontade de existir, tem vontade de viver, tem vontade de ser feliz e sejam felizes. Isso que é importante. Não é assim, ai, não, eu já tô com tal idade, isso não é mais pra mim, né? Tem gente, não, vamos viver. Vamos viver. Porque quando a gente ama, a gente quer viver, né? O amor é um sentimento que nos liga a tudo e a todos. Somente a partir de sua prática é que nossa vida se torna feliz. Veja só. Então, dando amor, é claro que nós vamos ser felizes. Agora, se eu só quiser receber amor, aí a coisa muda de figura. Porque daí nós não nos doamos, nós exigimos amor. Mas não tem a contrapartida. Porque olha até a oração de Francisco de Assis diz, é dando que recebemos, não é assim? Então a oração já está nos dizendo, dando amor, dando carinho, dando atenção, dando alimento, que nós vamos receber de quem? De Deus. Não vamos esperar outras coisas. Mas com os nossos parceiros é importante essa troca. Muito importante que haja essa troca. Depois diz assim, meus amores. Somente o amor é a ponte que une Deus ao próximo e a nós mesmos. Quantas pessoas que não conseguiram fazer essa ponte e não se amam nem a si mesmos? Nós paramos para pensar? Tem pessoas que se desiludiram da vida, não é assim? E estou aqui porque cheguei. E tomara que... Eu tenho uma amiga que vive dizendo, eu não quero sofrer, eu quero que Deus me leve o quanto antes. E eu disse para ela, qual é o botão que tu aperta para ter esse privilégio? Não é verdade? Porque hoje em dia tudo, né, botãozinho ou tecladinho, né? Mas eu não sei, ainda não conheço esse. Porque, na maioria das vezes, a gente chega numa certa idade e começa a sentir dorzinha aqui, dorzinha ali, toma um analgésico e segue em frente, não é assim? Se não precisar de um analgésico, precisar de uma coisa mais forte, toma uma coisa mais forte. Eu cheguei no médico e falei, doutor, por favor, me diminui esses remédios. E ele disse assim, não tem problema, se eu diminuir, tu não vem aqui mês que vem. Eu digo, por quê? Porque tu tá morta. Não é assim? E é bem assim. Então, vamos tomar o remedinho e vamos continuar vivo, né? Não é isso, Fabiana? É bem isso aí. Vamos continuar vivo, vamos lutar, vamos trabalhar e vamos continuar a nossa luta. E é muito interessante quando nós paramos para pensar a oportunidade que Deus está nos dando para nós sentirmos a dor e não deixarmos a dor nos vencer. Não é verdade, Lourdinha? É bem isso aí. Nós sentirmos a dor e não deixarmos ela nos vencer. Nós vamos vencer a dor. Senão Deus não tinha botado esse monte de médico aí na terra, não é verdade? Não tinha necessidade. Para quê? Se era para todo mundo morrer antes de sentir dor, para que médico? Então, fica lá curtindo a tua dor até a hora que tu te for. Não. A gente tem um paliativo e às vezes o conserto geral.
A gente é que nem carro, chega numa certa idade, precisa ir para a oficina. E aí a oficina, uma cuida de uma coisa, outra cuida de outra, depois assim é os médicos também. Eles vão consertando a gente, ajeitando aqui, ajeitando ali. E a gente vai se empinando, né? E vai indo em frente. É isso aí que nós precisamos fazer. Isso é quando nós aprendemos a nos amar. Quando a falta de amor corta essa ligação divina, aí sim a coisa fica ruim. Porque daí nós não confiamos mais. Nós acreditamos que o nosso caso está perdido. Não é assim? Não, nosso caso nunca está perdido. Irmãos, eu achei lindo quando o nosso querido companheiro diz-nos assim: a falta de amor nos situa num circuito fechado de forças que não se renovam. Vejam só, a falta de amor nos coloca nesse circuito fechado e as nossas forças não se renovam. Então nós vamos morrendo aos poucos aí. É quando nós nos entregamos. E nós não podemos nos entregar. Muito pelo contrário. Mesmo que as coisas estejam assim, ó, rondando o nosso calcanhar, e a gente apressa o passo, né? E não deixamos nos pegar. Por quê? Porque nós temos um Deus que é Pai de amor e de bondade e que não nos deixa na hora dos nossos rogos. Mas quantas vezes a gente só pede, mas a gente não agradece? Então nós precisamos pedir, mas precisamos agradecer, né? Para obter. E aqui, queridos, olhem só. O egoísmo ainda nos aprisiona em nós mesmos, fechados numa cordilheira impenetrável, que nos deixa solitários, doentes e infelizes. Não é assim que a nossa humanidade está? Doente, infeliz. Por quê? Porque nós nos bloqueamos, nos fechamos. É como ele diz, é uma cordilheira que não deixa nós realmente sair daquele egoísmo que nos centraliza naquele local. Então vamos vencer este egoísmo. E vencendo o egoísmo, nós vamos perceber que não é só nós que sentimos o mal-estar disso, daquilo ou daquele outro. Todos passam por essa situação. Uns mais, outros menos. E eu achei muito interessante uma história que o Divaldo contou. Há muito tempo atrás, ele disse que foi num palácio, num país aí, não sei dizer para os senhores agora que país era. E chegou lá, era uma coisa assim incrível. Tudo que eles tinham era lindo, era maravilhoso, era uma coisa fantástica. E o senhor, foi a senhora que foi buscá-lo e trouxe ele ficou hospedado naquele local, porque ela fez questão que ele viesse lá para casa dela. Falou para os coordenadores do evento e tudo, e o Divaldo foi. Aí disse que o esposo dela pediu licença, foi dormir, e ela pediu para ele, fez sinal para o Divaldo, que o Divaldo ficasse ali. E o Divaldo ficou. E ela disse: Divaldo, que bom que tu ficaste, que tu entendeu o meu pedido. Eu preciso muito falar contigo. Eu queria muito que tu viesse aqui. E graças a Deus tu estás aqui para te dizer, tu tá vendo tudo isso aqui? E eu sou uma mulher infeliz aqui dentro de tudo isso. Eu e meu marido, a gente praticamente não conversa. Os meus filhos não conversam conosco. Naquela época não era o celular. Naquela época era bilhetinho na geladeira que eles deixavam para ela. Principalmente quando queriam dinheiro na conta. Quando o cartão já estava esgotado. Então, meus irmãos, nós podemos perceber que não é o ter que vai fazer a diferença. É o ser que vai fazer a diferença. Então, às vezes, as pessoas têm tudo, mas querem material. E falta o essencial, que é aquilo que Jesus nunca nos negou, que Deus nos deu a maior prova quando nos deu a oportunidade de retornarmos aqui na Terra, a reencarnação, para que nós vivenciássemos novamente
junto daqueles que amamos e junto daqueles que nós ainda aprendemos a não amar, desculpa, aquele que nós não aprendemos a amar e que a gente veio agora para quebrar essas barreiras, para nós podermos nos entender. Então, meus irmãos, é quando nós vamos crescendo, é quando nós vamos começar a realmente dar o verdadeiro sentido para a nossa vida. E esse verdadeiro sentido, eu achei lindo quando o nosso querido irmão coloca, aqui o De Luca coloca, o homem faminto, caído na rua, é meu irmão. Eu goste ou não. Eu estou nele e ele está em mim. Aquele homem sujo que está lá na rua, ele é meu irmão. Cheirando mal, ele é meu irmão. Às vezes, é mais meu irmão do que o que eu possa imaginar. Já tive convívio com ele em outras vidas, provavelmente. Agora eu passo e viro até o rosto, muitas vezes, para dizer que não ouvi. Ele tem fome de pão e eu vivo na solidão. A fome dele se cura com a minha solidariedade. Sendo solidários, nós vamos perceber que nós nos tornamos melhores, que nós nos tornamos maiores quando nós somos solidários uns para com os outros. Quando a gente vai lá e sente a necessidade do nosso irmão, sente o quanto nós poderemos fazer a diferença para aquele ser. A fome dele se cura com a minha solidariedade. E automaticamente a minha solidão vai embora. Porque a partir do momento que nós formos na fonte aonde existe a dor e a necessidade, nós vamos perceber que nós não somos mais solidão. Muito pelo contrário. E eu me lembro, queridos irmãos, é uma coisa tão interessante. Talvez eu já tenha falado para alguns dos senhores aqui. Meu marido chegou, era um dia de Natal, dia 25 de dezembro. E eles foram ali, naquela época, o viaduto da Conceição. Agora nem sei se ainda está fechado, eles fecharam ali embaixo. Não sei, naquela época não era fechado, era aberto. E eles foram lá levar roupa, comida pronta eles levaram. E aí meu marido olhou para um senhor e ele começou a conversar com ele. E ele percebeu assim que o homem falava muito bem, sabe? O homem falava muito bem. E ele sempre gostou muito de conversar e começou a puxar a conversa. E aquele homem disse para ele, bem assim, foi uma coisa que ele registrou, ele nunca mais esqueceu. Meu irmão, aqui aonde eu estou, a solidariedade. Porque quando eu não tenho pão, o meu irmão tem, ele reparte o pão dele comigo. Quando eu tenho, eu reparto com ele. Então aqui ninguém morre de fome, porque aquele que tem reparte com o outro. A solidariedade daqueles irmãos nossos carentes. Então, eu estou nele e ele está em mim. Esta passagem faz com que a gente perceba o quanto nós somos ricos. Quando a gente aprende a doar, não importa se tenha ou não tenha dinheiro, mas quando nós doamos, nós somos ricos. Ricos do quê? De virtudes. Né? E aqui o irmão continua dizendo, a criança abandonada é minha irmã. Eu estou nela, ela está em mim. Ela tem fome de afeto. E eu padeço de frigidez espiritual. Quanto nós somos sofredores de frigidez espiritual. Nós somos meio vazios. Quantas vezes a gente se sente vazio? A gente não tem o que dar. A gente chega a desviar porque a gente não tem uma palavra para dar para a criatura que está em necessidade. Mas quando nós temos afeto dentro de nós, temos amor, a gente sempre vai ter uma palavra. Sempre vai ter uma atenção para com aquele irmão nosso. Quando eu dou carinho para aquela criança, curo suas feridas interiores e imediatamente meu coração se aquece. Então eu deixo de ser infeliz,
deixo de ser solitário? Por quê? Porque eu ofereci, eu dei o primeiro passo e automaticamente, quando nós damos o primeiro passo, nós recebemos, não é assim? Nós recebemos. O idoso esquecido no asilo é também meu irmão. Eu estou nele e ele está em mim. Nós dois sentimos solidão. Quando lhe faço companhia, curo o seu sentimento de abandono e no mesmo instante esqueço minha tristeza. E ao fazer-me amigo de alguém mais triste do que eu curo a minha tristeza, porque eu vejo que existe alguém que é muito mais carente que eu. Irmãos, eu achei isso aqui a coisa mais linda para a gente pôr em exercício, não é? Executarmos na nossa vida. Não sermos pessoas assim tão infelizes interiormente, colocarmos em prática. Eu estou em cada pessoa e cada pessoa está em mim. Nossa jornada aqui na Terra é curarmos uns aos outros. Olha que coisa mais linda. É ou não é? Por que graça sobre a Terra tanta depressão? A gente fala com gente jovem, a gente fala com gente adulto, com criança, tudo com depressão, não é assim? Por que será? Não falta solidariedade? Se nós chegássemos mais nas pessoas e dissesse, tu não está sozinho, eu estou aqui do teu lado, vamos, Jesus não disse, se te convidarem a dar 1000 passos, dê 2000, por quê? Porque ele está necessitado. Mas nós nos fechamos no nosso egocentrismo e acreditamos que eu não posso, que eu não devo, que eu não posso sair de casa por causa da pandemia, que eu não posso ir no centro espírita por causa da pandemia, que eu não posso ir na padaria por causa da pandemia, eu não posso visitar meu pai por causa da pandemia, não posso visitar minha mãe, meu pai está morrendo de tristeza, eu não vou visitar mais ninguém por causa da pandemia. Não, porque nós não temos amor nos nossos corações. Senão não chegava na frente, levava. Agora, recentemente, a minha vizinha me disse que a cunhada dela desencarnou. Adivinha por quê? Por tristeza, solidão. Porque os filhos comiam, os filhos, netos, iam almoçar todos os dias na casa. Por causa da pandemia, eles chegavam com as sacolinhas, deixavam lá na frente. A mãe tinha que abrir o portão porque cuidava do pai doente. Só ela cuidando do pai doente. E eles vinham no portão para não transmitir para o pai e para a mãe. Para não transmitir amor, né? Porque a gente faz a higiene. E aí, meus irmãos, eu fui visitar uma pessoa que a filha ficou furiosa, porque eu fui visitar porque a filha chegou lá naquele dia porque tinha que deixar na frente o remédio e ficou brava comigo. Mas o problema é dela, porque eu não estava brava com ela, não é assim? O problema é dela. Eu disse não. Eu tomei banho, troquei de roupa, não fui a lugar nenhum, higienizei meu carro para poder entrar lá, botei uma máscara limpinha, tirei lá na frente, botei uma máscara limpinha e dupla ainda. E entrei. Qual é o problema? Tem problema? Claro que não. Quando o pai dela saiu com ela, aí pegou Covid. Com 89 anos. Então, nós podemos perceber, meus irmãos, que a gente dá desculpa para tudo quando a gente não quer fazer as coisas. Agora, quando a gente quer fazer, a gente dá um jeito, não é assim? Como é que estamos, irmão? Tem. Ainda tem? Uhum. Quantos minutos? 4. Barbaridade. Tudo isso. Então, vamos lá. Bom, aqui diz assim. O egoísmo nos deixa cada vez mais sozinhos, na enfermaria dos seus sofrimentos, sem qualquer possibilidade de socorro. Nós estamos sozinhos, nós nos isolamos, como é que nós vamos ter socorro? Não é verdade? Não, nós vamos nos manter sozinhos. Mas aqui diz assim, Deus nos fez irmãos para que pudéssemos sentir o que o outro sente. Nós já nos colocamos no lugar do meu irmão para saber que ele sente o mesmo que eu sinto, solidão, tristeza, seja lá a dor que for, ele também sente. Ele também quer ser acariciado. Ele também quer ser amado. Quem é que não quer ser amado?
Às vezes a gente diz assim, fulano foi ruim comigo, agora eu sou ruim com ele. Meu Deus, mas o que nós estamos ganhando? Nada. Muito pelo contrário, nós estamos perdendo oportunidade de sermos bons. Então aqui, essa é a estratégia por meio da qual aprendemos a amar. Então, se eu der amor, eu vou receber amor. Se eu der carinho, eu vou receber carinho. Se eu der atenção, eu vou receber atenção. Então eu preciso. Comecemos por sentir que o outro é meu irmão. Ele não é alguém que tanto faz. Não, ele é meu irmão. E eu preciso tomar esta atitude com o meu irmão. E se ele se apresentou naquele momento difícil para mim, é porque era a minha oportunidade. A minha oportunidade. E não a do outro. Se o outro fez, o outro que ganhou. Pior para mim. Perdi a chance. Né? E às vezes vai ter uma outra chance, mas vai demorar ainda. Então, meus irmãos, não vamos fechar os olhos para a dor alheia. O projeto que Deus tem para nós é de nos tornarmos pessoas mais amorosas. Pois quando amarmos realmente, seremos as pessoas mais felizes do mundo. Não é isso que nós queremos? Sermos as pessoas mais felizes do mundo? Não é isso que nós estamos à procura? De felicidade. Então, por isso, que o nosso querido Saulo, que depois tornou-se Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, ele nos manda essa mensagem. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tiver amor, eu nada seria. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. Porque sem amor, nada somos, meus irmãos. Só o amor nos elevará e fará com que nós possamos um dia nos reunirmos no seio abençoado de Jesus, sabendo, queridos irmãos, que cada um de nós tem o seu momento de chegar lá. Alguns de nós ainda meio atrasadinho, outros um pouquinho mais adiantado, mas estamos todos aqui na terra. Então não estamos muito diferentes um do outro, não. Mas tem alguém que já aprendeu a amar, a se entregar para esse sentimento, e este chega primeiro. E que sejamos, cada um de nós que aqui estejamos nessa noite, que possamos confiar nesse poder maravilhoso de Deus e de Jesus para as nossas vidas. Muito obrigada, meus queridos irmãos, pela oportunidade. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine. Muita paz.